todos, muito bem-vindo aos nossos tutoriais da EBD. Nós estamos no quarto trimestre e o tema é a terceira epístola de João. A lição é a número 4, o verdadeiro discípulo é submisso à sua liderança. Deixa eu consertar aqui só um minutinho. Essa revista foi escrita pelo pastor Alex de Melo Cardoso. Bem, tópico 1, erros de um discipulador. O autor diz que ser discipulador na igreja é diferente de ser gestor em outra instituição. Deus não promove pessoa por ser, mais habilidosa do que as outras, mas para que possam cumprir o propósito e servir melhor. Mateus 20, de 26 a 27. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal, e qualquer entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. O discipulador que deseja ser reconhecido por homem não conhece aquele para quem trabalha. 1 Pedro 5, de 2 a 3. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado, não por força, mas voluntariamente, nem por toque e ganância, mas por ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Jesus foi o mais simples e humilde, mesmo diante de sua grandeza, esvaziou-se a si mesmo. Este é o maior exemplo de servo humilde. Filipenses 2, 7. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Diótrefes errou a não considerar o legítimo e único Senhor da igreja e agir conforme seu entendimento equivocado e humano. Aí no item 1.1, a soberba. O autor diz que a soberba é uma grande armadilha na qual muitos têm caído. Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Ezequiel 28, 2. O filho do homem disse ao príncipe de Tiro: assim diz o Senhor Deus, portanto o teu coração se elevou e disseste: eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus, me assento por meio dos mares. E não passas de homem, e não é Deus, ainda que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Ezequiel 18, 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhe para ti. Obadias 3. Soberba no teu coração te enganou, como que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derrubará em terra? O ministério não há do que se orgulhar, porque se há dom de talento, eles provêm de Deus. Efésios 4, 8. Por isso diz: subindo ao alto, elevou-se o cativeiro e deu dons aos homens. Tiago 17. Toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai da luz, em que não há mudança e nem sombra de variação. O discipulador orgulhoso é amante de si mesmo. 2 Timóteo 3, 2. Porque haverá homem amante de si mesmo, avarento, presunçoso, soberbo, blasfemo, desobediente a pais e mães, ingrato e profano. E acredita que suas ações, palavras, ensinamento e outras qualidades são melhores do que as outras pessoas.
poder sem submissão a Deus é perigoso, atrai os piores e corrompe os melhores. O poder sem amor leva a soberba, e soberbecer-se é satanizar-se. O tópico do comentarista, o autor diz que o orgulho é chamado pelos teólogos como o pai de todas as tiranias. Agostinho define o orgulho como um desejo perverso pelas alturas. A soberba e a altivez sempre foram tóxicas e destrutivas aos discípulos de Cristo. A palavra de Deus diz: abate o soberbo. 1 Pedro 5,5. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeito aos anciões, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos da humildade, porque Deus resiste ao soberbo e dá graças aos humildes. O autor enfatiza que o orgulho pode manifestar-se por uma falsa humildade, o que não tem valor algum para Deus. Colossenses 2,23. As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humilde e disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a santificação da carne. Deixa eu puxar aqui. Aí no item 1.2, abuso de poder. O autor diz que somente um mau discípulo orgulhoso e prepotente acredita que pode se apoderar da Igreja de Cristo. Diótrefes tinha esta ilusão. Aqui não é Paulo diz que toda a autoridade provém de Deus. Romanos 13, toda a alma esteja sujeita a potestades superiores, porque não há potestades que não venha de Deus, e a potestade que foram ordenadas por Deus. Paulo usou o verbo exousi, de grego, que é autoridade no sentido de ter licença ou permissão de Deus, ou ser dotado de habilidade ou força por Deus. Por esse poder ou autoridade não é autônomo, ou seja, não existe independentemente por ser dado por Deus, pertence a Ele. Salmo 62, 11. Deus falou uma vez, 2 vezes ouvi isso, que o poder pertence a Deus. Abusar do poder dado a Deus é uma usurpação. Deus não divide a glória dele com ninguém. Isaías 14:14. Subirei sobre a altura das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Esse poder é uma capacitação para exercer o ministério confiado nos seus discípulos, não para dominar. Jesus disse que receberia a virtude do Espírito Santo para ser um testemunho. João 15:5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá fruto, porque sem mim nada os podeis fazer. Atos 8:1. Mas receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunho, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Tópico do comentarista, o autor diz que quando um mau discípulo domina ou controla alguém ou um grupo, exercendo a liderança além do que Deus ordenou, já não está exercendo o amor. Aí, falei depois aqui, 1 Coríntios 13, que é o capítulo dele. Quem ama, respeita e trata a todos com dignidade. Aí no item 1.3, e para terminar o tópico 1, desequilíbrio emocional. O autor diz que pressões cotidianas decorrentes da vida não podem minar as nossas emoções. Pessoas adoecidas vão gerar pessoas doentes. Um discipulador saudável preserva as suas emoções. 3 João 2. Amado, desejo que vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Ele pode trilhar esse caminho tendo demonstrado confiança em Deus. Jeremias 17:7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Guiando seu ministério. Hebreus 10:38. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele.
desenvolvendo o fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 a 23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. O autor conclui que o descontrole emocional leva às decisões erradas. João 18, 10. Então Simão Pedro, que tinha a espada, desembanhou e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando a orelha direita e o nome do servo era Malco. Aí no tópico do comentarista, o autor diz que o desequilíbrio emocional surge a partir de uma vida distância da dependência de Deus, e quando alguém acredita ser capaz de resolver tudo sozinho. João 15,5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O excesso de confiança em si é consumido pela pressão crescente ao seu redor. O desgaste emocional surge quando o discipulador não busca mais a Deus, não tem tempo para orar e acaba mergulhando em sentimentos alheios. O autor cita Diótrefes como um exemplo de um desequilíbrio que acabou distante de Deus e de seu propósito. Pensava ser forte, mas era fraco. Bem, aqui nós terminamos então o tópico 1. Muito obrigado por assistir. Aguardo todos no tópico número 2. A igreja tem dom. Até lá, se assim Deus permitir.